Glória a Deus. Pode assentar-se, queridos. Fiquem à vontade na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe linda e poderosamente em tudo. Eu quero agradecer mais uma vez aos homens de honra dessa casa, às famílias dessa casa, que me presenteou no mês de agosto com um lindo, maravilhoso carro. Quero dizer que eu acabei de rodar 2.000 quilômetros com ele. E eu não tenho como não agradecer ao Senhor todos os dias. Mas a vida de vocês, ele foi sem nenhum problema, gastou muito pouco combustível. Realmente é um presente de Deus, vocês foram usados por Deus. Que a colheita seja sobrenatural, abundante na vida de vocês. Foi muito bom. Em período de férias, nós saímos uma semaninha aí para mudar de clima, né? O clima aqui, você sabe que estava quentinho, né? Gostoso. Mas nós fomos para a praia e usamos mais blusa de frio do que outra coisa. Estava muito bom lá. Curitiba 20 graus, lá na praia 22 e conseguimos pegar um solzinho ainda com tudo isso. Mas voltamos já, baterias recarregadas, e Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Mas o Saulo, na abertura dessa celebração, já deu a resposta do tema que Deus me deu. Jesus, nossa proteção. Como acessar efetivamente essa proteção, como essa proteção se tornar efetiva na nossa vida, e contra o que essa proteção, como nós podemos atrair essa proteção de Deus sobre a nossa vida. Ele já disse, né? Adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Uau! Em espírito e em verdade, tudo isso de verdade, tudo que você for fazer, tudo que fizer para honrar e agradecer ao Senhor, e essa proteção está garantida sobre a sua vida. Ah, pastor, mas a gente passa por algumas dificuldades, como todo mundo. Interessante, né? Aqueles que são cristãos de verdade, que servem ao Senhor, não estão sentindo menos calor do que os que não são. 43, 44 graus de hoje, 45, estava marcando no carro e nos termômetros perto de casa. Né? E tem alguns vizinhos que ainda são ímpios, e para eles não estava mais quente nem menos quente, estava igual. Então nós passamos pelas mesmas coisas, né? Então nós precisamos vivenciar aquilo que Deus quer que venhamos a fazer, que é adorá-lo em espírito, de verdade, para que nós possamos acessar a sua proteção. Então Jesus é a nossa proteção, mas como isso de verdade? Há uma afirmação na carta aos Efésios, que revela isso que Paulo diz sobre a necessidade de nós, como cristão, abandonar algumas coisas, velhos comportamentos, ou velho homem, como a Bíblia diz. Efésios 4,17, acho que está lá no telão. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, Paulo está dizendo, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Eu vou até repetir. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que é proveniente da verdade. E qual que é a verdade? O próprio Cristo, a verdade da palavra de Deus. Versículo 20 diz: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que não apenas ensinava, ou seja, não apenas dava informação a respeito de Cristo, mas ensinava o próprio Cristo,
a forma de fazer, a forma de viver. Falar acerca de Jesus gera informação sobre quem Ele é. E é isso que tem muito por aí, muita informação de quem Ele é. Eu percebo isso, que talvez esse seja o maior mal da nossa geração, nesse tempo. Por conta da modernidade, a ultramodernidade, as coisas estão tão modernas, tanto conhecimento, tanta informação às nossas mãos, tanto acesso. Aí eu creio que esse é o grande mal da humanidade hoje. Saber, pensar que porque tem informação, já é o suficiente. Informação, conhecimento, sem prática, gera crise. Isso é muito verdade. A informação e o conhecimento, sem praticar ela, gera crise. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Faz uma faculdade de medicina, e aí você não consegue se pôr no mercado de trabalho, e você vai trabalhar no açougue, por exemplo. Vai ser um médico frustrado, em crise, porque ele tem conhecimento e não vai praticar. Se você se formou em algo que você não está praticando, provavelmente você está nessa crise dentro da sua profissão. Isso pode trazer uma crise existencial. Então essas informações, e é muita informação, queridos, que nós temos fácil acesso. De repente isso que eu estou falando, você já está pesquisando aí de algum computador, em algum lugar, para ver até se isso é verdade. Então o conhecimento, a informação, sem a prática, ele gera uma crise. E pensa nas diversas crises que nós temos hoje. É uma pandemia de crise. Crise existencial, crise moral, crise financeira. É muita coisa. Por quê? Porque apenas ficamos com a informação. Então não é apenas falar de Jesus, não é dar informação de Jesus. Ensinar a Cristo é orientar cada cristão a reproduzir a imagem, o comportamento, o caráter do Senhor. E isso não se faz apenas com informação. Isso se faz com caminhada. Isso se faz com discipulado. Isso se faz com ensino de verdade. Lembra que nós lemos no texto, fala ensinados, foi ensinados, 2 vezes pelo menos fala no texto. E Mateus capítulo 28, versículo 19, a grande comissão, o 18 e 19, diz ali: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus quer ser parceiro nesse ensino. Ele é parceiro para esse ensino. Então ali a palavra está dizendo fazer discípulos. Então o que isso tem a ver com a proteção? Que os princípios dessa aliança com Deus nos protegem. Os princípios da palavra de Deus nos protegem. A palavra de Deus praticada na nossa vida nos protege. Você perdeu a grande oportunidade de gritar amém, nem falar amém. Amém, queridos? Então, qual seria o impacto da sociedade, ou na sociedade de hoje, se cada um de nós, como cristãos, passasse a viver e a agir efetivamente como Jesus? Como Jesus faria? Já viu essa frase em alguma camiseta? No seu lugar, no meu lugar, que Jesus faria? Isso pode revolucionar a nossa vida, porque nós vamos fazendo as coisas do jeito que a gente acha que é, mesmo com todas as informações. Se perguntar quem é Jesus para a sua vida, você vai contar uma história bem bonita, que ele morreu na cruz, né? Uma história de heroísmo até, mas de verdade na sua vida, o que ele fez, o que ele transformou, no que ele tocou, no que você não abre mão de nada, por esse Jesus na sua vida. E como que ele fazia? Ele orientava os novos discípulos a andar nos passos do Senhor. 1 Pedro 2, 21. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Seguir os passos de Jesus. Ele pregava sobre andar como ele andou. Aquele que afirma, que diz que pertence ao Senhor, tem que andar igual ele andou. 1 João 2,6, olha lá o texto.
Aquele que afirma que permanece nele, que está em Cristo, deve andar como ele andou. Todos devem imitar a Cristo. Cristo foi muito ousado, e isso é verdade. Ele disse que nós, no nome dele, imitando ele, faríamos coisas muito maiores. E hoje é possível fazer coisas muito maiores que Cristo, porque você pode acessar milhões de pessoas que ele não tinha como fazer na época. Ele usou o método do discipulado 1 a 1 e foi multiplicando isso. E essa multiplicação funciona, porque senão não tinha chegado até a mim e até você. E nós, com toda a modernidade, com todas as ferramentas, com a ultramodernidade, podemos fazer mais que Cristo. E de repente não estamos fazendo nem igual, ou nem menos, ou não estamos fazendo nada, ou só estamos recebendo. Sabe o que acontece com quem só recebe, vai retendo? Começa a entrar em crise, porque não pratica. E há uma síndrome que traz essa crise, que chama síndrome do Mar Morto. Mar Morto só recebe e não distribui. E por não distribuir, ele está se extinguindo, está se acabando. Então nós precisamos, todos devem imitar a Cristo. 1 Tessalonicenses fala disso. De fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria, e essa alegria vem do Espírito Santo, a palavra está dizendo. E os apóstolos aprenderam de quem? Senão do próprio Jesus. Eles aprenderam de Jesus. Jesus deu ensinamento a ele, demonstrou que ele era o padrão, que ele é o modelo. Jesus é nosso modelo, nosso referencial. E ele quer transferir esse estilo de vida, essa é a proteção. Ele quer transferir esse estilo de vida, esse comportamento dele, para mim e para a sua vida. Foi ele mesmo que disse, nosso Senhor Jesus falou isso, Mateus 11, 29. A palavra está dizendo, Jesus falou isso: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acho que eu pus errado a referência, não. Isso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É muito bom aprender com alguém humilde, com alguém com coração puro. Que esse seja nosso objetivo de vida, que esse seja nosso alvo, que esse seja a nossa gana de viver, que esse seja verdadeiramente reproduzir o caráter de Cristo na nossa vida, que nós queremos buscar o Deus vivendo em nós, que por caminhar tão perto dele, nós podemos nos tornar igual a ele. Isso não é uma pretensão, isso é uma realidade, isso é real, isso é verdade. Mas daí você pode pensar, e alguns podem estar até pensando, e eu ouvi muito isso nesses dias: para que fazer isso? Por que eu não posso viver a minha vida? Por que eu tenho que me tornar igual a Jesus? Deus não me deu a vida, eu posso fazer dela o que eu quiser. Deus nos deu corpo, alma e espírito. Tem gente que acha que é dono disso, né? E ainda fala assim: mas a vida é uma só, vai que é tua. Eu quero experimentar isso, mas a vida é uma só, não tem segunda chance. Então vamos provar tudo que tem direito. Eu lembro que eu tinha amigos que falavam assim: eu prefiro viver 10 anos a 100 do que viver 100 anos a 10. Ou seja, quer viver na adrenalina, quer a vida louca, queria tudo, mesmo que fosse num curto espaço, do que viver 100 anos naquele marasmo, né? Fazendo a coisa certa e achar aquela coisa ruim, fazendo aquilo que é legalmente, moralmente, espiritualmente saudável, não contentava. Então eu falava essa frase: prefiro viver 10 anos a 100 do que 100 a 10. Isso, estou falando dessas falas, isso já se passaram 30 anos. Tem pelo menos uns 25 que quem falou isso já morreu. E tinha a mesma idade que eu. Então, verdadeiramente viveu. Mas o problema não é a forma de viver somente, é para onde que vai por conta dessa forma de viver. Para onde que foi com essa filosofia, com esse estilo de vida.
Então, se você pensa assim, que a vida é uma só e que eu vou cuidar dela, vou fazer o que eu quiser, então deixa eu te dar uma notícia: a vida é uma só, e isso é verdade, a Bíblia afirma isso. Mas essa vida não te pertence, ela pertence ao Senhor. E você, eu, nós todos vamos prestar conta para o Senhor um dia. Ele vai chamar para fazer os acertos, como já está chamando alguns. Alguns que já partiram, Jesus vai chamar. Eu tenho texto bíblico que mostra isso. Olha só, Eclesiastes 12:14, coloca aí. Olha o que diz: pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Geralmente quem faz coisa boa quer mostrar, tira foto, põe no Face, né? Mas tem muita coisa ruim escondido, mas para Deus não tem nada obscuro. Para Deus está tudo na luz. A NTLH fala assim, ó, nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fizermos, até aquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. Romanos 14, versículo 11: porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Porque eu li Eclesiastes, alguns já podem dizer, mas isso é coisa do Antigo Testamento. E Romanos está no Novo Testamento. 1 Pedro está no Novo Testamento, capítulo 4, está dizendo assim: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de imoralidade, e com isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Quem que está pronto para julgar os vivos e os mortos, senão o próprio Deus? E Ele vai fazer isso. Então, nós vamos prestar contas. Nos tornarmos como Cristo é, esse é o segredo de poder viver a vida abundante, a vida de proteção que Deus nos promete, que a palavra de Deus diz, e que nós buscamos em tantos lugares e não achamos, e não vamos achar se não for em Deus. Às vezes achamos que a segurança está em ter poder, em ter dinheiro, em ter casa própria, em ter família. Nada disso te garante, nada disso te completa. João capítulo 10, no versículo 10, resume isso tudo. Mas a partir do verso 1 eu quero ler para contextualizar o que Jesus estava falando. João capítulo 10, verso 1: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, ou essa parábola, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, ou abundantemente. Eu sou o bom pastor, Jesus está falando. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas.
Uau! Proteção, Jesus, nossa proteção. Ele é a porta, é a voz dele que nós precisamos aprender a estar afinado, a ouvir o que ele está dizendo sobre tudo o que está acontecendo. Pastor, sobre tudo, sobre tudo. É problema na família? Jesus quer te ajudar a resolver. Seja o que for, pensa no problema. Eu sei que vocês não têm, que é um negócio raro, mas pensa em um problema aí que você tem, e se Jesus pode solucionar. Se a palavra diz tudo, e tudo é tudo. Então Jesus, Ele quer que você ouça a sua voz. Ele é o bom pastor. Ele não vai te levar para comer veneno. Ele não vai te enganar. Ele não vai deixar você passar fome. Ele não vai deixar você ficar doente. Se fugir, Ele larga as 99 e vai atrás. É certo que o tratamento às vezes é doloroso para voltar, porque você já viu o pastor como pega a ovelha rebelde e traz de volta? A gente vê aquela cena tão linda, né? O pastor trazendo a ovelha nas costas, né? Porque a ovelha foi rebelde, e ele com tanto carinho, ele traz nas costas, sabe por quê? Porque ele quebrou a perna dela para ela não fugir mais. É assim que acontece. Depois você estuda um pouco sobre isso. Você vai falar, eu não quero ser ovelha não, eu quero ser pastor. Pastor só tem um, que é o nosso pastor maior, que é Jesus. Então, meu irmão, pare de ficar ouvindo a voz de ladrões e assaltantes. Pare de ficar ouvindo aquele que só quer roubar, matar, destruir na sua vida, quer te desviar do foco. Abra seus ouvidos, afine ele ao bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, dá a vida por você. Jesus não apenas existe, mas é suficiente para te completar, para te amar, para te aceitar, para te fazer viver essa vida com um propósito. O problema é que nós achamos que essa palavra é tão simples às vezes. Não, tem que ter algo mais, tem que ter algo mais difícil. Nós queremos incrementar, colocar mais coisas, porque acho que não é só isso, não é só esse relacionamento. Tem tantas coisas que precisa ainda para aprender, para afinar. Não, queridos, você só precisa entregar em espírito e em verdade, fazer uma entrega sobrenatural. Se no natural você não consegue, porque a palavra é simples. Ela diz que se com sua boca confessar que Jesus é o seu rei, seu único, suficiente Salvador, e Ele precisa ser Senhor na sua vida. Para ser Salvador todo mundo quer. Eu quero, vamos nessa aí. Todo mundo quer ser salvo. Nem sabe do que, mas eu quero ser salvo. Ninguém quer ficar perdido. Mas ter Jesus como Senhor é um desafio maior, porque você não faz as coisas do jeito que você quer. Teu corpo não te pertence, tua alma, teu espírito é conforme o que Ele quer. Para que eu estou aqui? Sabe essa crise que em algum momento da vida a gente passa? Por que eu estou aqui? Para que eu vim? Para onde que eu vou? Para que eu nasci? Parece que às vezes, e se eu olho para as circunstâncias, está tudo se fechando, está tudo esquisito, está tudo mudado, né? E você fica nessa crise. A resposta está em Deus. Ele te criou, quer fazer algo sensacional com a sua vida. Quando fala algo sensacional, de repente você pensa, não, você é famoso, você é o cara, você é a menina que faz tudo. Você pensa em fama de repente, ou vai ter tudo aquilo que você sonha. Não, é algo sensacional, espetacular para Deus, que para nós pode ser coisa assim ridícula, como Jesus falou da oferta da viúva. Saulo falou, ela deu as moedinhas. Imagina, moedinha, quem que não tem moedinha? Eu nem trago moedinha, porque é uma vergonha, né? As pessoas virem ofertar uma moedinha. De repente você pensa isso. Mas a viúva foi lá e colocou. Chamou a atenção do nosso Senhor Jesus. Ele falou, ela fez a melhor, deu o melhor. Então não é para se aparecer. E Deus quer fazer teu nome famoso se for preciso. Mas daí é com a intenção certa, correta, sadia. Sabe, queridos, todos nós temos um propósito.
E todos nós fomos criados para fazer o reino de Deus crescer, o reino de Deus expandir, ser melhor, através dessa vida abundante. Então nós não precisamos, não podemos ser roubados mais. Sabe por quê? Sabe quando que nós estamos sendo roubados, destruídos? Porque nós não buscamos na fonte correta. E qual que é a fonte, pastor? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito chato para ler aquilo, é tudo preto e branco, é preto no branco literalmente. Mas hoje tem tantas formas da gente ler a palavra. Tem aplicativo que a palavra lê. O aplicativo lê para você. Coloca para escutar pelo menos. Deixa, se expõe à palavra de Deus. Ela é a verdadeira proteção. Você já ouviu falar coisas assim que o pastor está falando, ou o líder, ou você ouve falar, isso aí é verdade, hein? Isso aí funciona mesmo. Claro, porque é a verdade. Mas daí quando essa mesma verdade vai contra aquilo que eu penso, ou eu quero, falar, será? Vamos dar uma melhorada nisso daí? Não se engane, queridos. De Deus ninguém pode zombar. Então nós ficamos nessa busca de querer pegar atalho muitas vezes. E quando eu falo nós, todos nós passamos por isso. Espera aí, não tem um jeito mais fácil de ir para esse reino? De fazer parte disso? Não dá para mim fazer de conta e vamos levando? Nós ficamos querendo facilidades, atalhos. Não queremos pagar o preço. O preço maior já foi pago na cruz. Agora, para mim e para você acessar, é pelo menos ler isso tudo que Jesus conquistou. E aí nós vemos cristãos com 15, 10, 20 anos de cristão e nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Eu sei que aqui não tem isso, mas já vi falar muito nas outras igrejas por aí. Você acredita que existe isso? De um ano convertido e não leu a Bíblia toda. Talvez foi só convencido, vamos ver o que vai vir mais aí. E vai acreditando no que os outros estão falando. E está sendo enganado. Deus, nosso Pai, Filho, Espírito Santo, Ele se apresenta em toda a palavra. E as ações de Deus sempre é para nos proteger. Pastor, tem certeza que você leu a Bíblia toda? Porque eu vi lugar lá que o povo pecou, a terra engoliu, gente foi massacrada, o exército inteiro, muita gente pagou o preço ali. Porque foram rebeldes e não sei o que. Foi exatamente. E até isso serviu para a posteridade, para mim e para você. Para que nós temos que ser engolidos também, se já outros fizeram isso e pagaram um preço alto, pagaram com a própria vida? Você pensa que está na Bíblia por acaso? É para mim e para você aprender. A rebelião é uma das coisas que nos afasta de Deus, e a proteção vai embora. Então até isso serviu para proteger. De Deus ninguém pode zombar, ninguém pode fazer de conta. Tudo que o homem planta, ele vai colher. E às vezes quando nós vemos alguém colhendo coisas ruins, a gente quer interferir na plantação, na colheita do outro. E não conseguimos entender. Mas é matemático. Tudo que a gente planta vai colher. Princípios que a gente não vive, nós vamos ter problema. Princípios que se vive, vai ter proteção. É matemático. Então deixa eu trazer mais um argumento e mostrar que quem quer trazer vida de facilidade, vida de cortar caminho, cortar atalho, é o próprio inimigo, é o próprio Satanás. Mateus, Marcos e Lucas fala sobre essa passagem, bem conhecida, a tentação de Jesus. E ali o inimigo se mostra como facilitador. Nesses 3 livros da Bíblia Sagrada mostra sobre esse texto, mas Mateus acho que é o melhor. Mateus capítulo 4, se eu não me engano. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu sei de gente que almoçou muito bem e já está pensando o que vai comer na janta, porque diz que está com fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites.
Eu e a pastora fizemos um jejum de líquidos de 40 dias, o negócio foi terrivelmente difícil. Imagina Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto, teve fome. Você pode calcular esse nível de fome? E aí, com tudo isso, lembra que foi logo depois do batismo de Jesus, e ele, essa passagem, depois disso, ele ia começar o seu ministério. E o diabo se apresenta para ele e fala assim: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você acha que Jesus tinha esse poder de transformar pedra em pães? Tinha, né? Ele podia pedir ao Senhor, ele podia depois, no final do texto, como a gente vê, os anjos vieram servir a ele, mas o diabo trouxe isso para afrontar e testar a identidade do nosso Deus, do Jesus. Então, se ele fez isso com Jesus, imagina comigo, com você. Se você é filho de Deus, por que você está doente? Ei, você não é filho de Deus? Por que você pegou Covid? Você não é filho de Deus? Por que está com câncer? É o inimigo falando. Você não é filho de Deus? Por que você está com problema na família? Por que você está com depressão? Filho de Deus com problema financeiro? Filho de Deus, problema no casamento, problema com os filhos, problema com relacionamento com os outros. Filho de Deus, você não tem identidade, não? Você não sabe quem você é? É o que o inimigo está falando. E ele falou isso para Jesus: se você, a falta de respeito, chamar Jesus de você, só o diabo mesmo. Se você é filho, questionando a identidade, mande transformar isso aqui aí, coma o pão. Aí Jesus responde: eita coisa boa. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus diz a seu respeito? Não sabe, né? Você deve responder às investidas do inimigo. Pode estar com todas essas coisas que eu citei. Você pode dizer para ele: realmente, estou com Covid, estou passando mal, estou sem grana, estou meio depressivo, mas eu sei que meu Redentor vive, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que eu sou a menina dos olhos de Deus, que a minha vida vale mais que o mundo inteiro. Não está falando do planeta, está falando do mundo todo, porque é assim que Deus nos considera. A palavra está dizendo isso. Então, se a palavra está dizendo, é porque é verdade. E se você conhece essa verdade, ela te protege, ela te liberta. Glória a Deus por isso. E o diabo não desistiu, então ele levou, olha só o que ele fez. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, de novo, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Olha só como que ele é, quer nos tentar com a palavra, nos tenta com a própria palavra. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos ao seu respeito, e com as mãos ele o segurará, para que você não tropece em alguma pedra, para que não te aconteça nada, para que nem o seu cabelo fique despenteado. É isso que Satanás estava falando. Então pula daqui, querido, isso é muito sério. Olha aqui para mim, você que está em casa, alguma vez na sua vida passou pela sua cabeça que era mais fácil, mais rápido, mais eficaz você dar cabo da própria vida? Você tirar essa coisa preciosa que Deus te deu? Será que alguma vez no nosso tempo de vida veio essa sugestão? Vem essa sugestão na vida de pastores? A gente sabe que sim, vários estão se suicidando por aí, frustrados com o ministério, esperando algo que Deus não prometeu. Que a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, paraíso é quando nós partimos daqui. Então, se o inimigo fez isso com Jesus, olha o que ele disse: se você é filho de Deus, se atira daqui, e aí os anjos vão te proteger. Ou seja, acaba com isso tudo aí. Se ele fez isso com Jesus, imagina conosco.
Pastor, é verdade. Imagina eu ser parecido com Jesus. Se com Jesus ele fez, eu vou morrer mesmo. Então ele tem razão. Não dê ouvido à voz do inimigo. É o ladrão, é o assaltante. E olha como é que Jesus responde: também está escrito. É por isso que você tem que ter afinidade com a palavra, tem que ter prática da palavra. Também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Saiba quem você é em Cristo, queridos. O que a palavra diz a seu respeito é muito importante. E você responderá ao diabo com a palavra de Deus, e vai colocar ele para correr. A palavra diz: resistir ao diabo, ele vai fugir de você. E você resiste com a palavra. Não é fazendo cara feia, não. Não é gritando com ele, não. É com a palavra de Deus. Eu imagino que Jesus, 40 dias, 40 noites, com fome, eu imagino que ele não ficou gritando. Ele deve ter falado: também está escrito, você não está vendo? Todo manso, humilde. Também está escrito que não é para tentar o Deus. Mas o diabo não desistiu, ele continua. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Uau! Mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então ele não estava mostrando coisas que ele não podia dar. E o mundo na época de Jesus, de repente para você ele é meio cinza, meio bege, meio sem graça. Mas ele mostrou todas as riquezas do mundo. E olha que o mundo hoje está mais rico, mais brilhante, mais chamativo. É assim. Pensa em algo material que você deseja. Eu fui com a pastora no shopping em Curitiba, passando num shopping. Nós vimos um celular que, se tivesse condição, a gente tinha se metido numa dívida. Lindo, espetacular, uma ferramenta de trabalho especial para a pastora. O Samsung Toque 20, não sei o que lá. Como é que é o nome daqui? Note, né? Um negócio assim fantástico, né? Tem uma varinha mágica que você passa na frente dele, ele escreve. Vou fazer propaganda do negócio. Quem sabe eles me mandam. Mas quando ele passou, falou o preço, eu falei: não, eu acabei de ganhar a Mercedes, não vou vender isso para comprar um celular. Isso não, né? Não pode. Eu não sei quanto está custando um rim, mas também não vou vender para comprar isso. Um negócio assim fantástico. Eu estou falando de um celular. Imagine todas as riquezas do mundo, os carros, as casas, coisas muito boas que tem por aí. Tem gente que está vendendo a alma, querendo vender a alma para o diabo para ter essas coisas. Imagine ele te oferecendo, mostrando: tudo isso te darei. Olha a facilidade, olha como é que ele engana. Tudo isso te darei, ele disse, se você se prostrar e me adorar. Só isso que o diabo quer, que você o adore. Ele queria que o Filho de Deus fizesse isso, porque nós nascemos para adorar o Senhor. Nós temos um propósito de louvar o Senhor em espírito e em verdade. Nós somos adoradores. Nós enchemos o céu de adoração. Nós enchemos o céu de música quando nós damos resposta desse jeito. Então, facilidade, atalho, pular a janela, dar o jeitinho, colar na prova, só uma mentirinha. Trabalhar tanto para isso, será que vale a pena? Se dá para, com uma mentira, eu conseguir tudo? Essas coisas vão nos roubando, e nós adoramos a pessoa errada quando fazemos isso. E aí ele disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Jesus podia pensar: peraí, o ministério está começando, eu sei o que eu vou enfrentar, vão me rejeitar, vão me cuspir, vão falar mal de mim, vão me denegrir, vão me pregar na cruz, vão me deixar nu, envergonhado. E eu que sou tão santo, sem pecado nenhum. E aí, para que isso? Para que todo mundo pudesse ser ganho para Deus através de Jesus, para que todos pudessem ter o direito de se tornar filho de Deus. Isso era a promessa de Deus. É o mundo que você quer? O diabo estava mostrando: tudo isso te darei, se você só dobrar o joelho aqui. Imagina tudo que foi mostrado. Mas eram coisas materiais. A proposta de Jesus era que fosse ganho pessoas.
Ele estava pensando em mim, estava pensando em você, estava pensando no ser humano, porque o pai dele é dono de todo ouro, de toda prata. Não tem nada que o diabo possa oferecer que não tenha vindo de Deus. Amém, irmãos? Aí Jesus dá uma palavra que eu gosto demais, palavra de hombridade, palavra de força, palavra de caráter. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore a Ele em espírito e em verdade, só ao Senhor preste culto. Essa é uma palavra de hombridade, uma palavra de alguém que tem caráter, que tem coragem, que é obediente à palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. O céu e a eternidade testemunharão e servirão aqueles que imitam a Jesus. Os céus e a eternidade testemunharão e servirão aqueles que imitam a Jesus. Glória a Deus por essa palavra. É assim que acontece. É assim que nós temos essa proteção. É assim que nós podemos adorar em espírito e em verdade. Se o diabo fez isso com o Filho de Deus, é uma pretensão nossa, é querer ser mais que Jesus, passar de boa por esse mundo aqui e chegar do outro lado e ter o reino dos céus. Eu fiz tudo que eu queria, agora Deus é bonzinho, né? Então eu vou pegar um cantinho no céu. E se o céu for redondo, lá não vai ter cantinho. Dá-nos. É assim que funciona. Deus não é bonzinho não, querido. Deus é bom e é justo, a palavra diz. Ele não é bondoso nem bonzinho. Então nós precisamos tomar cuidado com essas palavras, com a forma que nós estamos vivendo, para que os vícios do passado não se misturem com a santidade do presente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e não de novo, se fez novo. As coisas velhas não podem pertencer a você, como cristão, como filho de Deus, como herdeiro do trono, como agente deste reino, como embaixador de Cristo. É uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas que acham que isso é só para a vida do pastor, de alguém que é líder, que recebeu algum cargo. Não, isso é para todos os cristãos. Teu testemunho pode fazer o reino crescer, e é isso que nós vamos prestar conta. Porque para pastores, líderes, esses que sabem mais, também o peso vai ser outro, a cobrança vai ser diferente. Pastor, por que você fala isso? Porque a Bíblia diz que quem é muito é dado, a muito será cobrado. É assim que funciona. Nós fazemos isso para quem a gente dá um cargo de confiança, a gente exige mais. Imagina se Deus ia ser diferente. Então, de repente, queridos, preste atenção nisso. De repente você está com medo, está apreensivo, isso é normal, por conta de pecados não confessados. O Covid está aí batendo na nossa porta. E se eu tiver que prestar conta ainda hoje? E se o Senhor me levar agora, antes de eu cumprir o propósito? Com que cara que nós vamos chegar no céu? O que nós vamos dizer? Não, Deus, sabe como é que é? Eu estava tentando, mas daí veio o Covid. Não tem desculpa. Ah, mas então esses que partiram já cumpriu o propósito? Tem coisas que só o Senhor vai dizer. Nós não podemos nem julgar. Nós só podemos imaginar. Mas se você está passando por isso, deixe o Espírito Santo te convencer desse pecado. Confesse ao Senhor Jesus e Ele te perdoe. E Ele vai te perdoar. Confesse a um irmão mais maduro, ao pastor, ao líder, alguém que você confia, um discipulador, e você será curado. A palavra de Deus diz. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nos livrar de todas as amarras, de tudo aquilo que nos impede de viver sobre essa proteção, para que nosso Senhor amado, para que o nosso protetor do mal, tem até canção sobre isso, seja verdadeiramente a nossa proteção, nosso guarda-chuva, nosso Deus, aquele que quer nos proteger debaixo das suas asas. Mas Ele não tem como proteger aqueles que não cumprem a sua
lei, a sua ordem. Aqueles que desobedecem. E uma hora tá quente, outra hora está frio, e acaba se tornando morno. E aí, o que acontece com esses? Vão ser vomitados. É terrível. Já consigo tomar água morna com esse clima que está aí? Dá um ruim, ela não desce. Então, ser morno é isso. Mas, pastor, essa palavra muito dura, para que ela tinha que receber uma palavra de ânimo. Graças a Deus a palavra não é minha, é do Senhor, e foi Ele que pediu para trazer. Eu queria vir aqui dizer que tudo ia ficar bem, que quem morreu vai ressuscitar, que ninguém mais vai ter câncer, que todo mundo vai ser curado, que nós vamos poder aglomerar de novo. Mas isso não está sob nosso controle, graças a Deus. Continua no controle de Deus. Ele continua no trono, Ele continua sendo Deus. O inimigo pode estar até solto fazendo miséria, mas o Senhor está controlando isso também. Tem propósito, e nós precisamos buscar do Senhor os porquês e os praquês. Para que Ele nos colocou tanto tempo dentro de casa? Tantas coisas têm acontecido, tantos divórcios a gente escuta, né, as notícias, principalmente na China. Muitos divórcios, muitas crises, muitas crianças tirando nota baixa porque os pais estão ensinando. Tá um negócio terrível. E é verdade. Mas ao mesmo tempo tem muitas famílias, muita gente, muitas mulheres engravidando. Então Deus está no controle. Tem gente partindo, tem gente chegando. A cota está sendo mantida. Ah, pastor, você pensa de uma forma muito simplista. Graças a Deus, a palavra de Deus é simples. E se Ele está no controle, nós precisamos nos preocupar com como estamos vivendo. Pastor, eu não entreguei minha vida ainda a Jesus dessa forma que você falou. Eu nem frequento a igreja, nem faço parte de uma igreja nenhuma. Fazer parte da igreja é importante para você congregar. A palavra diz que precisamos congregar. Mas entregar nossa vida para Jesus não tem nada a ver com religião, nem com placa de igreja. Tem a ver com viver os princípios da palavra, que é para o ser humano. É para o ser humano, não é para A, B ou C, família, tradição, não interessa. Funciona para todos os povos. Princípios da palavra de Deus. E é isso que você precisa. Eu vou pedir para a igreja colocar de pé, para a equipe de louvor subir. E você que está em casa, você que está nos assistindo, que precisa fazer esta oração de entrega, de ter o Senhor Jesus como seu Salvador, mas também como seu Senhor, para que você receba essa proteção de Jesus. Jesus é a nossa proteção, para que nós possamos adorar em espírito e em verdade. Isso é muito real. A partir de uma oração também simples, você entrega a sua vida e depois busca vivê-la conforme a vontade de Deus. E como que eu faço para saber a vontade de Deus? Aí a igreja tem um papel fundamental. Pessoas que já viveram, e todos os programas que nós temos para ler a palavra, estudar a palavra, praticar a palavra, em todas as áreas das nossas vidas. E isso é uma caminhada até que o Senhor volte, até que Cristo volte. Ah, vou ser cristão em 2021 e depois vamos ver o que Deus fala quando eu chegar lá. Não vai ser por cota. Ah, tá, então peraí, 2021 você foi cristão, deixa eu abater tantos pecados aqui, vai para o inferno mais fresquinho. Não vai ter isso. Não tem meio termo. Ou é salvo ou está perdido. Como que a gente exemplifica isso? Você já viu uma mulher que está meio grávida? Ah, parece que eu estou meio grávida. Não tem, ou ela está ou não está. Então para ser salvo é a mesma coisa. Ou você está salvo ou você está perdido. Ou você tem Deus, Senhor Jesus, como Salvador e Senhor, ou você continua se enganando, fazendo as coisas do seu jeito. E aí o destino já é certo. Pastor, mas aí você está trazendo a palavra de condenação. Eu não. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito, que os princípios têm que ser vividos com responsabilidade. E o que passar disso, não se engane, de Deus não se zomba. Que planta vai colher. Graças a Deus a palavra é de Deus.
Porque se fosse nosso, a gente podia, né? Vamos abrir uma exceção aqui, afinal de contas você é tão legal, tão bonito, né? Tão jovem, né? Deixa rolar. Quem faz isso é o facilitador. Quem faz isso, eu já li aqui, é o inimigo. Somente se ajoelha, deixa de adorar. Você é muito novo. Aí depois você está mais maduro, não, já passou da idade, vai cuidar da sua vida. Aí quando você está no clube do tempo, fala, não, você não serve para mais nada, isso é coisa para jovem. Não tem como você servir mais esse Deus. E ele vai nos enganando. Ele vai nos enganando. E colocando a nossa identidade em xeque. Mas Jesus veio para dar vida com abundância. Amém? Então, se você quer fazer essa oração, entregar sua vida ao Senhor Jesus, coloque a mão no seu coração, repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Me receba, Senhor, porque eu te aceito como o único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, até que o Senhor volte. Perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, para que no dia da sua volta eu possa estar no céu com todos os irmãos, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Se você fez pela primeira vez, eu te oriento a você adquirir um exemplar da Bíblia Sagrada, ou baixe um aplicativo da Bíblia Sagrada. Comece a ler a palavra de Deus a partir do Evangelho de João, e você já vai descobrir tudo que o Senhor Jesus conquistou para a sua vida como cristão. Pastor, mas às vezes eu não entendo. Faça uma oração igual a essa agora. Espírito Santo de Deus, o pastor falou que você existe, então me ajude a entender a tua palavra, e você vai se surpreender. Em nome de Jesus, viva, pratica isso. E você que precisa pedir perdão, você que precisa se livrar de coisas que estão te dando medo, de coisas que você sabe que está errado, você que já tem uma caminhada, e você precisa se livrar disso. Às vezes está com medo justamente por conta desse pecado que está oculto. Ele só está oculto diante de Deus, por isso que você precisa confessar, para Ele te perdoar. Ele só está oculto diante das pessoas, não de Deus, perdão. Diante de Deus não tem nada oculto. Você pode estar escondendo de qualquer um, de todo mundo, só você sabe, mas o Senhor sabe. E você vai ser livre disso, livre desse medo, livre dessa falta de identidade que o inimigo está dizendo. Dá cabo da sua vida, transforma isso daqui, faça do seu jeito que vai dar certo. Não vai, queridos. O jeito de Deus, os planos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais elevados e são melhores para todos quantos quiserem. Amém? Amém? Glória a Deus. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda assim suas mãos, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, que a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Que a sua vida seja uma vida abundante. Que Deus encontre em você um verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade, e você viva sob a proteção do nosso Senhor Jesus em todo o tempo que estiver sobre a terra, para a honra, glória e louvor do nome dele. Que você diga amém, recebendo toda essa palavra. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
Deus. Só um minutinho que eu tenho que dar um recado, José. Nós já encerramos, o pessoal está ao vivo ainda. Nós tivemos, infelizmente, que cancelar, queridos, nosso encontro das mulheres. Nós estávamos com 54 mulheres inscritas. E nós cancelamos num ato de coragem. Deu vontade de fazer assim mesmo. Mas tivemos que ter mais coragem para cancelar do que para manter. Por quê? Porque parte da equipe foi contaminada pelo Covid. Então, por amor aos encontristas, por cuidado, por proteção, nós recuamos, não cancelamos definitivamente. Esse ano vai ter o encontro ainda. Vamos trabalhar essa data em nome de Jesus. Então, ele não foi cancelado totalmente, foi adiado. Então, mulheres que iam fazer o encontro, por favor, nos perdoe. Fique atenta para a nova data. Vai dar tudo certo, você vai poder estar. E quem não podia estar nesse, pode estar no outro. Então, nós temos espaço aí para umas 80 mulheres, né? Como tinha 54, então vai ter algumas vagas. Então fique atento, nós vamos estar informando. Eu peço perdão pelos transtornos que foi causado, mas por cuidado nós tivemos que cancelar, ok? Mas assim que tivermos a data, vamos nos organizar e esse encontro vai ser sobrenatural. Vai ser tremendo. Porque se já tentaram nos impedir nesse, é porque Deus tem coisa muito maior. Creia nisso, ok? Deus abençoe, até a próxima, uma ótima semana para vocês, amo vocês.